meu povo lindo de Teresina! Pé de Vou falar anjo. uma coisa pra vocês, hein? Fiquem ligadinhos, porque Marcelinho. o J Bahia é sucesso. Ele deixa o sensacionalismo de lado e passa todas as informações a quem tá ligadinho na resenha de boleiro. A resenha de boleiro. Um abraço no Pé de Anjo. Só tem aquele bate-papo legal, não tem esse sensacionalismo, né? Existe realidade, resenha, né, meu Realidade. amigo? E essa realidade, Frank Kawasaki, que segura o ouvinte. Ele diz, não, eu vou ouvir lá o programa do J Bahia e do Frank Kawasaki, porque é um programa simples, mas que tem um conteúdo que a gente gosta, um conteúdo muito grande, riquíssimo do futebol do estado do Piauí. Falar em riqueza é orgulho meu, orgulho nosso, né, de termos o Clemilton Miranda como piauiense, não é? E que brilhou muito no futsal, não só aqui no Piauí, não só aqui em Teresina, mas pela região, quase todas as regiões aí do nosso país, e também chegou a jogar no exterior. Clemilton Miranda, um prazer, uma grande satisfação tê-lo aqui conosco neste sábado no Resenha de Boleiro. Você já me conhece, eu sou o J Bahia, e ali daquele lado ali, aquele baixinho, bom de bola, é o Frank Kawasaki. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Aceitei esse convite para a gente fazer uma resenha aqui de boleiro, muito bate-papo, muita resenha. E é um prazer estar aqui com vocês e vamos iniciar aqui a nossa resenha. Tá iniciada, tá dado o pontapé inicial. Aí o torcedor, o ouvinte fica, o Clemilton, tu é daqui de Teresina, de que bairro? Quando tu começou a jogar futsal? Então, eu sou do bairro Satélite, ali na zona leste de Teresina. Jogava mais na rua, né? Quando eu estava vindo para cá, relembrando. Jogava na rua, no asfalto ali, no campo, descalço. E assim, o professor Nena me viu jogando. Nena, o irmão do Gilmar Silva? É o treinador, não sei se é irmão dele. Irmão dele. Sim, o Nena treinou muito tempo, muitos clubes. Isso, e aí ele me viu ali jogando, mas eu não tinha essa noção como hoje os pais fazem com os filhos, né? Hoje, com 9, 8 anos, o pai já quer que o filho seja jogador. Naquela época não, a gente jogava mesmo ali, brincava, nem tinha essa noção. E aí ele me viu jogando e me levou para o Clube Atlético Onix, e aí onde eu despertei realmente que eu tinha um potencial para poder jogar, mas ele foi acho que o maior incentivador da minha carreira foi o Nena, com certeza. E Clemilton, quando tu deu início assim na rua, já foi no futsal ou você tentou também jogar o futebol de campo? A história é bem curiosa, que eu jogava somente o futebol, né? Ali no bairro Satélite tinha um campo, e eu fui primeiro pro futebol. Ele me levou pro Clube Atlético Onix, naquela época tinha o futebol, tinha uma base bem forte. E depois que encerraram as atividades no campo, aí sim eu migrei pro futsal, aí fui aprender a jogar a modalidade, não sabia... Não tinha noção Não ainda, tinha, né, Clemilton? exatamente, não tinha noção, mas assim, como a gente já ganhava uma bolsa naquela época para estudar, Que era importante, que né? era muito importante, já tirava aí um peso das costas, né, do pai e da mãe que pagava o colégio. Então fui aprender a jogar a modalidade, foi bem difícil, mas eu me adaptei bem. E assim, a parte tática ela me ajudou bastante nesse processo de adaptação ao futsal. Esse início do futsal, tu tava com quantos anos? Tu começou com quantos anos? Eu acho que foi com 13 anos aí que realmente eu migrei pro futsal. E aí fui aprender a modalidade, foi bem difícil. Era um dos últimos, na verdade, né? Jogava pouco, mas me dediquei bastante. E acho que isso faz com que hoje eu não desista de nenhum garoto dentro do meu trabalho, dos meus jogadores, que cada um tem a capacidade de aprender e de evoluir, assim como eu fiz. Vamos para a evolução do jogador de futsal, Clemilton Miranda, lá no Onix. Aí vocês começaram a ter torneios, campeonatos. Como foi que tu começou a despertar a curiosidade, já digamos assim, para outros times, para times, por exemplo, do sul do país, para onde você esteve? Como tudo começou? Então, naquela época era mais difícil, você só era visto realmente nas competições. Então você tinha que vencer, né, o estadual e jogar competições fora contra essas grandes equipes, né? E assim nós fizemos
a gente formou uma base muito boa, 77, 76, 77, 78, olha aquela geração. Mas a turma 77, 78 era mais de Teresina, realmente. Já era como se diz, já estava dando os frutos o trabalho do Clube Atlético Onix, né? Porque ele trouxe muita Sim. gente de fora, para o adulto, para o juvenil, e a gente ali no infanto realmente via aqueles jogadores, se espelhava, e a gente foi realmente campeão do Zonal em Manaus, uma geração muito boa, acho que foi a primeira vez que uma equipe vencia um Zonal. E lá estava o Ferretti, que era um grande treinador, Sim, sim. estava ministrando o curso lá. E a gente classificou para a segunda fase. E ele já, como ele trabalhava na GM, né? Ele já deu toque lá pro pessoal, ó, tem uma geração muito boa do Clube Atlético Onix, que vai para a segunda fase. Só que assim, quando a gente retornou dessa conquista, né, infelizmente o Clube Atlético Onix, a gente teve a notícia que seria extinto, que ia acabar. Uhum. E a gente ficou muito triste, alguns jogadores saíram, como o Zanata já tinha proposta, outros jogadores pararam de treinar, e a gente teve reunião com o Dr. João Vicente, e a gente pediu para ele que a gente queria ir para a segunda fase, né? Queria ir para a fase final, que ele nos ajudasse, que era o sonho da gente, se tornar jogador. E assim ele fez, né? Fomos para Fortaleza, mas realmente não estava com a mesma pegada, com aquele mesmo empenho. Alguns jogadores não iam treinar. E a gente ali Desmotivaram. Exatamente, mas a gente fechou o grupo ali e assim, quem se dedicou, Deus abençoou. E fizemos uma grande competição, jogamos contra o campeão, que era o Impro. Perdemos de 3-2, um jogo muito difícil. E acabou aquele jogo, acho que a grande maioria dos jogadores receberam proposta. E assim o Kelso foi, o Valença, eu, o Mozart, Doni. Aí daqui do Onix tu foi para qual? Qual Para foi a General proposta? Motors. General Motors. Eu tive duas propostas, da Unimpro, né, de São Paulo, e da GM também. Mas aí o Sampa, o Paulão, que hoje também é treinador, cara, melhor tu ir para a GM porque tu pode. Eles tinham um time adulto e a gente era juvenil. Então você já pode subir pro adulto e continuar ali mesmo. E o Ferretti também, como era um saudoso Ferretti, como era um dos grandes treinadores, né? Também eu optei para a GM. Pô, o cara ele te deu a mão, né? Olha, vai para cá que... E realmente foi melhor para ti. Lá tu começou a fazer uma carreira. Aí tem o torcedor, o ouvinte fica, Jota, e como é que fica aí? Qual era a tua posição dentro de quadra? Era ala fixo, mas já era bem moderno para a época. A gente sempre foi estimulado pelo professor Zé Riba, na época, a defender e atacar. E assim, quando eu cheguei na GM, as minhas características, o Ferretti fez a mesma coisa, me estimulou. Cara, tem um fixo que tem velocidade, que tem muita mobilidade. Então, tu não vai marcar o pivô que vai te marcar. Aí foi mais legal, né? Isso, e aí a Tu gente... desenvolveu mais com essa mudança? Muito. Cheguei, né? na GM, a geração ali toda da seleção brasileira era Vander, Márcio, Falcão, Lenísio, Schumacher. Então, eu peguei uma base muito forte, realmente. Era muito difícil jogar, mas foi muito aprendizado e isso fez com que eu me preparasse para todas as situações que eu iria enfrentar. E, realmente, durante toda a minha vida, eu enfrentei esse pessoal. Depois, cada um foi para o seu lado e a gente jogava junto ou como adversário. E foi uma escola muito, muito importante para mim. Lá na GM, de lá você teve conquistas, foi para qual time depois? Então, depois da GM, deixa eu pensar aqui, GM, eu fui para Pato Branco, no Paraná. O Pato ainda não era essa potência que é hoje no futsal. E ali foi um momento onde eu saí do juvenil, realmente eu preciso de espaço para jogar, né? Porque na GM geralmente era uma base muito forte, a base da seleção. E ali tinha 3 fixos, que era a seleção brasileira. Já ficava difícil para ti, o Ferretti né? falou, pô, cara, tu tá treinando bem demais, mas como é que Não tem como colocar. Exatamente. Aí eu pedi para sair, fui para Pato Branco, fiz uma grande competição, já recebi uma proposta para Rio Grande do Sul, para UX, disputei o Gauchão e foi muito bem também, e já recebi outra proposta para ir para o Inter, e aí fui para o Internacional de Porto Alegre, onde a gente
faltava um título, foi o meu primeiro título de campeão da Libertadores no futsal. Foi mesmo, pô, Foi que lá legal, né? dentro de São Januário, ganhando do Vasco, de Manuel Tobias. Rapaz, todo mundo dá no meu Vasco. Até o Clemilton, que é um convidado especial, já vem dizendo que venceu meu Vasco também no futsal. O Vasco tá jogando aqui, né? Contra o Atlético, vai vir jogar aqui lá no Ginásio Verdão. Sim, aí só conquistas, né? Lá, e aí a gente já tinha essa experiência, e aí graças a Deus, Deus colocou assim, pessoas que me ajudaram bastante. Ortiz, que hoje é o pai do Léo Ortiz, né, zagueiro do Flamengo. Rapaz, tu só com fera que tu teve tua carreira. E me ajudou bastante. E ali eu era muito empolgado, vamos dizer assim, queria fazer gol a qualquer custo. E ali ele, cara, tem que trabalhar de forma coletiva, tu sai muitas vezes na cara do gol. Era o fominha, né? Tu não dava porque tu queria resolver. Né? E aí comecei a servir mais, passar mais a bola, né, selecionar melhor, tomar decisões melhores. E fui crescendo como jogador, fui o artilheiro do time na Liga Nacional, ganhamos a Copa Tramandaí, e dali eu fui para São Paulo, para o Banespa, que já era um projeto maior. Time grande. O Falcão estava lá já, e a gente se reencontrou depois. E muitos títulos também, ganhamos aí o Bi da Libertadores pelo Banespa, lá em Carlos Barbosa. São Paulo, a gente ali, esses 3 anos que fomos tricampeão estadual, tricampeão metropolitano, campeão da Copa Cidade de São Paulo, então campeão da Copa Topper, muitos títulos ali em São Paulo que me levou até a seleção brasileira. Falcão veio jogar aqui uma certa vez ali no Ginásio Verdão, e após o jogo, não me lembro mais, eu sei que o estádio, o ginásio completamente lotado, e eu estava na televisão, fui fazer lá a matéria coletiva, todo mundo ali, empurra. Aí começaram a perguntar as coisas lá. Pô, já perguntaram tudo os caras, eu já cheguei atrasado, não tinha mais o que perguntar. Aí eu cheguei, Falcão, se você não fosse jogador de futsal, o que você queria ser na sua vida? Ele, Magarefe. Rapaz, calou a boca de todo mundo. O que, rapaz? Magarefe. A minha família é família de Magarefe. De fazendeiros, eu queria cortar carne com minha família. Rapaz, quando foi no outro dia, Kawasaki, foi manchete. Falcão, se não fosse jogador de futebol, de futsal, eu queria ser Magarefe. Pai dele, você conhece essa história, né? O pai dele, eu conheci a família dele toda. Quando a gente estava lá na Malva, em Jaraguá, ele perdeu o pai, foi um momento muito difícil para ele. Eu estava do lado dele ali, dando força. E realmente o pai dele trabalhava nessa área, e quando a gente estava em São Paulo, fazia muito churrasco. Ele chamava a gente ele falou depois. Vai para casa dele todo final de semana, e ali, Casa Grande, ele era muito amigo, e ali a gente fazia muita festa ali. Realmente foi um momento difícil para ele, mas assim que o pai dele deixou muita... E hoje é um cara que é o melhor do mundo, sem dúvida, e merece tudo que tem. Rapaz, falar em melhor do mundo, como é que ele consegue aqueles dribles, que passa, aquela rapidez, aquele reflexo? Tu jogou com ele também, contra ele, né? É um malabarista também. Como né? Rapaz, que ele consegue aquilo ali, Clemilton, pelo amor de Deus. Você também fazia isso dentro de campo? Nada, eu tinha que correr pra ele. Não, tu tinha que desarmar ele, não era, Clemilton? Pra ele não fazer aquele malabarismo ali todo. Tinha que correr pra ele, assim, a gente jogou na GM, jogamos 3 anos em São Paulo, no Banespa, e aí nós fomos pra Malve, né, fomos juntos. Eu realmente não queria sair de São Paulo, mas ele foi um dos que me incentivaram aí, e aí conquistamos logo no primeiro ano o título da Taça Brasil, porque a Malva investia bastante, mas ainda não tinha conquistado nada. E aí foi o pontapé inicial para a Malva se tornar essa potência que foi hoje, né? Depois ganhou muito aqui dentro do Brasil, e dali eu já fui para fora do país. Antes da gente falar para fora do país, a gente vai falar isso no próximo bloco. A estrutura que esse time, que um time desse dá, por exemplo, a GM, que você praticamente deu os primeiros passos aí em relação ao futebol, ao futsal nacional.
o salário é bom? Como é a estrutura que eles dão? Principalmente para um jogador de fora, você de Teresina, do Piauí, indo para lá para São Paulo. Como é que é feito Então, isso? lá a gente tinha a passagem, né, para ir. Era uma passagem no início e uma passagem no final. Era muito caro naquela época, né, passagem de avião. Aí a casa do atleta, a gente se alimentava dentro da própria fábrica da GM, que era de São Caetano. Um refeitório lá grande, né? Alimentação excelente, né, de qualidade. E o salário também era bom. Acho que na época eu fui ganhando R$ 800. Nos dias de hoje, já faz um tempinho, era uma grana boa, Era né? uma grana boa, deu para juntar bastante, ajudar a família. Mas o futsal, diferente do campo, né, ele te dá um salário hoje para tu viver bem, não para tu ficar rico igual o pessoal do campo. E também, se você não souber investir, você não vai sair do lugar também. Você falou em investir, o cara tá perguntando aqui para mim. E o Clemilton investiu? Tá bem de situação hoje, através do futsal? Ou você já tem essa conquista financeira após o futsal? Porque eu sei que você vive bem. Graças a Deus, assim, eu me formei depois de... Olha, viu? Você tem a formação superior, né? Isso. Depois que parou de jogar o Isso. futsal. Então, hoje trabalho em 3 locais, né, diferentes. Significa que tem 3 contra-cheques. Então, Consequentemente. minha esposa também se formou, trabalha. Tá bem, Os cara. meninos, o Christian tá no Flamengo, sub-20, o Pedro e o Nicolas. Flamengo? Carioca? O Rapaz, nós mais vamos novo, falar disso. Ele tem quantos anos? 18. Mas ele no Flamengo é futsal ou futebol? Futebol tá na base, né? E os 2 jogam comigo no Campo Largo, o Nicolas e o Pedro, que acabam de ser campeão metropolitano. Então tá todo mundo bem encaminhado. E assim, acho que o principal sucesso de um pai é isso, é você dar a formação para os seus filhos, a educação, encaminhar eles para a vida. E agora é pedir para Deus abençoar e cada um seguir a sua carreira. Essa é a verdadeira herança, e não aquela econômica que você deixa para depois ter briga, um matar o outro, Caim matar Abel. Você sabe como é essa história? Porque a vida do Clemilton está provado pela história dele que é feita e regada com desafios e conquistas, Clemilton. Isso é muito importante, né? Principalmente vendo os filhos bem encaminhados, né? É uma estrutura, né, Clemilton? É verdade, a gente fica feliz. Claro que a minha esposa ela tem um papel fundamental, importante nisso. Ela sempre é uma desportista também, né? Jogava vôlei. Rapaz, modalidade vôlei, né? Isso, foi aí, representou também o nosso estado com a seleção piauiense de vôlei. Depois migrou para o vôlei de areia e agora está no beach tennis. Rapaz, permita-me fazer um convite a ela também para vir em outra oportunidade aqui. Será que dá certo? Ela viria? Eu até convidei para ela vir, né? Mas aí o Rapaz. Nicolas, a gente viu os 3, mas aí o Nicolas deu um probleminha na garganta, aí a gente decidiu que eles ficassem em casa realmente só assistindo e escutando. Não faltará oportunidade, produção do viu? Resenha de Boleiro, se tivesse antecipadamente agilizado, tinha feito aquelas homenagens que a gente sempre fez aqui. Mas nós vamos fazer para ela. Ah, Vamos fazer para ela, e ela vai falar do Clemilton, show. como o Clemilton é como pai, como esposo, enfim, como tudo. Clemilton, no segundo bloco nós vamos falar de grandes conquistas também que você conseguiu jogando futsal fora do país, e depois também você já adiantou um pouco a sua formação, né, nível superior, e como técnico, rapaz. Estava contando aqui nos dedos, parece que você já tem 9 títulos como técnico de futebol, né? Então, Opa, agora não, já. Também na esfera do Fut7. Do Fut7. O cara é bom. Aqui, olha, nós estamos aqui ao vivo, né, no YouTube, né, no FM Clube Teresina. E eu também estou gravando aqui para o nosso canal Resenha de Boleiro PI. Então, se você quiser rever essa matéria completa, a partir das 4 horas da tarde, você pode acessar a Resenha de Boleiro PI, que você vai rever novamente aí essa matéria feita com o Clemilton Miranda. E eu vou aproveitar a força que tem o nosso canal, já com mais de 16 mil acessos,
Eu só tenho uma maneira, Clemilton Miranda, de ganhar um dinheirinho a mais. Domingo passado eu fiz aniversário e estava assim olhando, poxa, já estou nessa idade, tudo, o dinheiro tá pouco. Vender o Kawasaki, o passe do Kawasaki para futebol nacional. Bom e barato. Bom e barato. Lateral, melhor lateral direito que eu já vi jogar na imprensa esportiva desde que eu entrei na imprensa. E eu tenho que vender esse rapaz, o passe desse rapaz. Eu vou pedir para o Neymar. O Neymar, ele coloca jogadores. Sobre jogos, só para testar.